Enoque é um dos mais intrigantes personagens da Bíblia, mencionado como aquele que foi transportado para outro lugar e não experimentou a morte no sentido normal. Enoque viveu antes do dilúvio e foi o tataravô de Noé. Ele foi claramente um objeto de fascínio ao longo dos séculos e muitas histórias e lendas ocorreram em torno dele. O livro dos gigantes amplia a menção em Gênesis 6:4 a respeito dos gigantes estarem na terra naquele tempo. Provavelmente a faceta mais impressionante do livro de Enoque é a alusão ao relacionamento de mulheres com anjos caídos. A descendência resultante foram os gigantes que oprimiram a humanidade e ensinaram o mal. Por causa da perversidade que veio sobre a humanidade, o Criador decidiu provocar o grande dilúvio. Diz-nos que Enoque tentou interceder com o céu em nome dos anjos perversos, mas não teve êxito. O livro dos gigantes expande essa história e relata as façanhas dos gigantes. No livro de Enoque, lemos que a ideia de se misturar com as filhas dos homens foi discutida e permitida por Samiasa, o líder dos anjos perversos, cerca de 200 no total. O livro dos gigantes relata essa história, especialmente preocupada com as atividades dos filhos de Samiasa, Órria e Rárria. Conforme mencionado acima, temos apenas fragmentos do livro de gigantes, parte de que se preocupa com os sonhos fatídicos dos gigantes, as tentativas de Enoque de interpretá-los e seus esforços infrutíferos para implorar o Criador pelos gigantes. A rebelião contra o Eterno é atribuída a Lúcifer, o primeiro chefe dos anjos, e parecia muito orgulhoso de se curvar diante dos humanos, como o Criador desejou. Além disso, invejava seu Criador, e foi por sua desobediência expulso do céu. Seguiram a ele outros anjos de mente semelhante e deixaram o céu. Eventualmente, se tornaram conhecidos como anjos caídos. No entanto, parece que o principal motivo para a queda foi a luxúria pelas filhas dos homens, que levou às relações entre os agora anjos perversos e as mulheres terrenas. Os principais transgressores eram um corpo de anjos conhecido como sentinelas, cuja tarefa era vigiar e orientar as ações da humanidade. Claramente, eles traíram essa confiança e foram os instigadores dessa mistura racial. Um dos líderes desta rebelião proposta foi um anjo chamado Samiasa, que foi persuadido a permitir que cerca de 200 anjos adotassem a forma humana e continuassem esse empreendimento. É claro que o orgulho e luxúria foram as principais forças motrizes da deserção. Ambição de independência, então o Criador proibiu esses anjos desleais no céu e eventualmente condenou-os a uma vida eterna de condenação. No entanto, eles, em certa medida, mantiveram seu poder. O resultado de tomar esposas entre as fêmeas humanas foi o nascimento de seres monstruosos e gigantes malvados, geralmente conhecidos como Néfilins. Em Gênesis 6:4 estão as palavras: haviam gigantes na terra naqueles dias, e trouxeram com eles certo conhecimento arcano, mas também causaram estragos entre todos os habitantes da terra. É neste ponto que começamos com os pergaminhos do Mar Morto, do livro dos gigantes. Estes anjos caídos conheciam os segredos de todas as coisas. A essa altura, o pecado era grande na terra. Os anjos perversos mataram muitas pessoas e geraram gigantes com mulheres mortais. Os anjos perversos antigos consumiram tudo que a terra produzia. Os grandes peixes, os pássaros no céu, todo o fruto da terra, todos os tipos de grãos, o fruto das árvores, mesmo animais e répteis com os quais cometeram pecado, e todos os rastejantes da terra. Eles observavam e vigiavam todas as coisas terrestres. Eles perceberam todas as ações ásperas contra a criação masculina e feminina e sobre a própria humanidade. 200 anjos haviam sido persuadidos a deixar o céu para a terra. Os 200 anjos pegaram 200 burros, 200 jumentos, 200 ovelhas e carneiros, o bando de 200 cabras, 200 animais do campo de animais e misturou com mulheres mortais. Semelhante aos deuses egípcios, sátiros e possivelmente até dinossauros, o historiador Joséfo menciona que Enoque tinha negócios no Egito, então chamado Siriad. Os monstros procuraram a carne que seria destruída ou pervertida. Monstros e gigantes surgiram que tinham falta de conhecimento verdadeiro porque eram abominações. Entretanto, a terra tornou-se cada vez mais corrupta e os gigantes mais poderosos. Eles consideraram tentar persuadir outros anjos a vir à terra. Caso contrário, sua tirania poderia em última instância perecer e morrer. Todo o tempo eles estavam causando grande corrupção na terra. Se esse objetivo não bastasse para perpetuá-los, eles seriam finalmente destruídos. Assim eles acreditavam. O
Os caídos contaminaram toda a criação e geraram gigantes e monstruosas criaturas e corromperam toda a terra, que foi contaminada pelo derramamento de sangue nas mãos dos gigantes. Mas isso não foi suficiente, eles estavam procurando o tempo todo devorar, destruir muitos, cada vez mais. Os monstros atacaram toda a criação. Os gigantes estavam agora preocupados com sonhos portentosos, e Maruai relatou seu sonho ao resto dos gigantes. Aparentemente, ele viu uma tábua inscrita, com vários nomes imersos em água, onde só tinham 3 nomes restantes quando a tábua emergiu. A interpretação usual é que isso simbolizava a morte de todos na terra, exceto Noé e seus filhos. Maruai informou que os homens mergulharam a tábua na água para que fosse coberta. Foi então levantada todas as inscrições, mas 3 desapareceram. Maruai levou para os outros e eles discutiram o sonho. Essa visão foi motivo de maldição e tristeza, disse o grupo. Eu disse, Maruai, sou o único que vai ser culpado da maior parte do grupo inteiro, daqueles lançados para fora do céu, e eu vou ter que ouvir os mortos reclamando sobre seus assassinatos e gritando que todos nós morreremos juntos e acabaremos. Quando eu estiver dormindo e sonhando, pão e habitação me será negado. Então, preocupado com essa visão, os monstros entraram na reunião dos gigantes. Então Órria falou sem temer para Maruai. Quem te mostrou toda essa visão, meu irmão? Baraquel, meu pai, estava comigo como corroborador e parecia ter a mesma visão, mas antes de Maruai ter terminado de contar o que tinha visto em seu sonho, Órria disse a ele, agora eu escutei maravilhas. Se uma mulher estéril dá à luz, seria igual a uma maravilha. Então Órria disse a Harria, devemos ser destruídos nessa terra? Quando eles terminaram de discutir os sonhos, tanto Órria quanto Harria choraram diante dos gigantes reunidos e monstros. Use sua força, o grupo aconselhou. Então Órria disse a Harria, esta pena não é para nós, mas para Azazel, um dos anjos perversos, porque ele mostrou a maior parte da corrupção, a humanidade. Eles, os bons anjos, certamente não permitirão que todos os seus entes queridos, ou seja, os gigantes e os monstros, sejam negligenciados. Não devemos ser abatidos. Vocês, abordando a multidão de gigantes, anjos caídos e monstros, têm força e podem resistir. Entretanto, os gigantes perceberam que o combate ao céu era inútil. Gilgamesh fala, eu sou um gigante e por minha força poderosa em meu braço posso vencer qualquer mortal. Eu fiz guerra com eles no passado, mas agora não consigo me opor aos meus adversários que vivem no céu e habitam em lugares santos. E não só isso, mas eles são de fato mais fortes do que eu sou. E chegou o dia das vorazes bestas selvagens e do homem selvagem, como sou conhecido. Então Órria disse-lhe, eu fui forçado a ter um sonho. O sono dos meus olhos desapareceu para que eu pudesse ter uma visão. Agora eu sei que no campo de batalha não podemos ganhar. Gilgamesh notou. Órria descreveu então sua visão. Eu vi uma árvore arrancada, exceto por 3 de suas raízes. Enquanto eu estava assistindo, alguns anjos bons moveram todas as raízes para este jardim. A interpretação deste sonho é semelhante à do anterior. Esta visão dos sonhos diz respeito à morte de nossas almas, disse Órria, e as de Gilgamesh e todos os seus companheiros. No entanto, Gilgamesh me disse que todos os presságios preocupavam apenas os governantes da terra, os temporais, poderosos, a quem o líder dos anjos bons amaldiçoou. Os gigantes ficaram contentes com suas palavras. Então Órria virou-se e deixou a assembleia. Há mais sonhos, cuja importância é hostil aos gigantes. Os sonhadores informaram aos monstros e depois para os gigantes. Depois disso, 2 deles tiveram visões. Eles não conseguiram dormir e eles vieram para os seus camaradas e contaram seus sonhos, à assembleia e aos seus companheiros. Os monstros relataram que em seus sonhos pareciam estar observando um jardim, onde jardineiros ou anjos estavam molhando 200 árvores e grandes rebentos saíram de suas raízes. De repente, o jardim ficou em chamas, para que o jardim fosse destruído e toda a água evaporada. Então eles foram para os gigantes contar seus sonhos. A sugestão foi feita em procurar o escriba e profeta Enoque para interpretar os sonhos. Procuremos Enoque, um escriba notável, e ele interpretará para nós o sonho. Então Órria declarou aos gigantes, eu também nesta noite tive outro sonho, e eis que o governante do céu veio à terra firme e acabou conosco. Tal é o fim do meu sonho. Ao ouvir isso, todos os monstros e os gigantes ficaram com medo e chamaram Maruai, o titã. Ele veio encontrar os gigantes, que imploraram a ele e o enviaram a Enoque, o escriba. Os gigantes disseram-lhe, vá para Enoque, para que ele possa falar com você e depois volte para nos contar. Sim, falou com Maruai e disse-lhe,
Enoque vai ouvir e interpretar os sonhos e nos contar quanto tempo nós gigantes temos para viver e governar na terra. Depois de uma viagem pelos céus, Mahuai vê Enoque e fala com ele de seu pedido. Mahuai montou no ar como se estivesse com fortes ventos, usando as mãos como asas. Ele deixou para trás o mundo habitado e passou pelo grande deserto da desolação. Enoque o viu e o saudou. Mahuai contou a Enoque de sua missão e disse-lhe que falaria com ele. Voando aqui e ali, Enoque veio pela segunda vez a Mahuai, depois que ele, Enoque, advertiu sobre voar muito perto do sol. Mahuai falou com Enoque e disse que os gigantes e todos os monstros da terra esperavam suas palavras. Se a queda dos gigantes, os anjos perversos, foi realizada pela divina providência dos seus dias de glória celestial, você pode pelo menos nos assegurar que o número de dias que passamos fazendo danos será adicionado às nossas vidas. Desejamos conhecer o significado das 200 árvores que desciam do céu. Enoque, tendo recebido o pedido de Mahuai, tentou interceder com o Criador, mas sem querer. Consequentemente, ele apresentou a Mahuai com uma tábua que estava cheia de presságios sobre a chegada do julgamento, mas que ofereceu alguma esperança para o futuro através do arrependimento. O escriba Enoque deu a Mahuai uma cópia de outra tábua, não aquela que se esvaiu na água, que continha a própria letra de Enoque. A escrita na tábua dizia: em nome do grande e santo Criador, esta mensagem é enviada para Samyaza e a todos os seus companheiros. Que seja conhecida por vocês, os gigantes e monstros, que vocês não escaparão do julgamento por todas as coisas que fizeram. E que suas esposas, seus filhos e a esposa de seus filhos não escaparão. E que por sua licenciosidade na terra, foi visitado sobre vocês um juízo celestial. A terra está chorando e reclamando de vocês e as ações de seus filhos e sobre o mal que vocês têm feito. Até que o anjo celestial, Rafael, chegue. Eis que a destruição vem por uma grande inundação que destruirá todos os seres vivos, o que quer que esteja nos desertos ou nos mares. O significado dos sonhos é por meio de um julgamento por todo o seu mal, mas se vocês se arrependerem do mal e orarem por perdão, poderão ser salvos. Aqui termina o fragmentado livro dos gigantes, versão dos pergaminhos do Mar Morto. Essa revelação explica o surgimento de todos os mitos e lendas que existem nas diversas culturas da humanidade. Agora sabemos que tanto gigantes como monstros mitológicos e anjos considerados como os deuses da antiguidade, na verdade eram seres malignos que o Criador destruiu para preservar a raça humana e redimi-la por meio de seu Filho.